Você sabia que a leitura exercita o cérebro e, para os mais velhos, ajuda a prevenir doenças como Alzheimer? Pois é, não perca tempo e comece a ler agora um bom livro. Na fratesbook.com.br você vai encontrar seu livro preferido com até 50% de desconto. Isso mesmo! Então entre no site e confira todas as obras. Tem livros espíritas, infantis, romances, poesias, científicos, autoajuda e muito mais. Acesse fratesbook.com.br ou ligue para 11 3562 1685. Frades Book, distribuição literária inteligente. Nós e o Universo, de volta aqui na nossa Rádio Mundo Brasil, com o Beto e a Renata Dalpogetto. Eles são pesquisadores e escritores, e hoje nós estamos falando sobre o cristianismo. Agora há pouco a gente começou, Beto, a gente começou a conversar, e claro, o assunto é muito amplo. Você fugiu do assunto, você fugiu do tema. Não é que a gente fugiu exatamente, se a gente fugir a gente volta. Ou pelo menos a gente tenta. Mas é porque tem muita coisa mesmo assunto, para falar, variante, né? No meio dessa confusão toda. Né? E uma questão que surgiu agora aqui: como é que começou, ou a partir de que ponto eles passaram a usar as imagens nas igrejas, nos cultos? Como é que aconteceu isso? Então, Heron, uma das maiores disputas entre os católicos e os evangélicos está, sem dúvida, na questão do uso das imagens na igreja, né? A Igreja Católica defendeu o seu uso desde o princípio, e também as igrejas cristãs ortodoxas. Ao contrário de E acha primordial, acha importante ter imagens esculpidas dos seus santos, dos seus deuses, né? Deuses não, santos Deus mesmo. é Deus, Jesus é Jesus, como dizia o outro. Mas aí tem os santos, porque santo. nessa época, 1000 anos depois de Jesus Cristo, você já tem algumas figuras santificadas, beatificadas e santificadas. Então eles começam a esculpir imagens para, entre aspas, adorar essas imagens. É aí que um outro lado da Igreja Católica nessa época fala assim: eu não acho que eu tenha que ficar E aí, com essa coisa da imagem, aí, realmente eles passaram a ter mais adoração, os santos passaram a ter significados mesmo, a ser admirados. E até hoje em dia,
É isso aí até, dessa época, existe os santos que são os mesmos até hoje, vamos dizer assim? Além de, claro, outros que surgiram? Sim. Você começa com aqueles super mega tradicionais, né? Aliás, 1054 você não tinha ainda a grande figura, que é um dos ícones da Igreja Católica, dessa que a gente está falando, a romana. Se constatar que nada disso corresponde à verdade. Em primeiro lugar, as imagens que se encontram nas igrejas católicas não são ídolos, isto é, não representam deuses estranhos. É isso que o termo se refere. Segundo a Igreja Católica, jamais ensinou a adorar as imagens, né? Mas sim que se tratam de representações artísticas, com função de homenagem à memória dos santos e anjos e do próprio Jesus Cristo. Tá? Entendi. E eles falam, para começar a entender a questão, é necessário entender também que a imagem, né, para cumprir o mandamento bíblico ao pé da letra, fora do seu contexto, e não usar imagem de modo algum. Nós teríamos que então derrubar todas as estátuas, monumentos das praças, museus, queimar obras clássicas. Nossa. Tá? Então, na realidade, não é isso? Na realidade, é um problema de interpretação de um mandamento, não, de um dito do Antigo Testamento. Eu vou ler aqui um trechinho. Opa, vai lá, que vai lá. causou toda essa, que é mais ou menos assim. Aliás, não, a Tata que tem uma voz mais legal. Amor, lê aquele Não Terás, a voz de Renata Gracioso. Imagina. O Velho Testamento. Do Lutero, né? Não é do Lutero, não. É do Velho Testamento. Do Velho Testamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não é isso? Pois é. Essênios... 20, né? 20. Depois 4... Não sei o que, não traço dá pra... 5. Traço 5, ok. Do 20 foi essa frasezinha que deu início a toda essa confusão. Mas você pode reparar que ela falou, como é que é? Não terá outros deuses diante de mim. Outros deuses. Ninguém fez imagem de outros deuses dentro da Igreja Católica. Entendi. Tá certo? Reproduziu aqueles que já eram conhecidos. Então, quer dizer, você tem admiração por um prefeito. Nossa, que péssimo exemplo. Nossa, desculpa, Perão, foi mal. Pessoal, apaga tudo que eu falei. Você tem admiração por um artista, vai? Tá, por menos mal, assim, menos mal, vai. Aí você vai falar, poxa, vamos erguer um busto, né, em homenagem ao cara. E você, quer dizer que você não pode, em homenagem à figura, a participação daquela figura na história, você não pode criar uma imagem, uma estátua? Fica complicado um pouco isso. Por outro lado, e eu até gostaria que a Renata falasse um pouco sobre isso, as estátuas, não por causa disso aí que ela acabou de ler, mas as imagens, elas trazem um pequeno prejuízo a um exercício muito importante que hoje em dia, em qualquer igreja, a gente encontra com facilidade, que são as pessoas enfraquecidas com relação à fé. Então eu gostaria que a Renata falasse um pouco do problema que traz adorar, realmente assim, olhar para uma imagem e tentar professar sua fé em cima dela, em relação a de repente não ter uma imagem e tentar acreditar naquilo que não se vê. É isso que eu gostaria que a Renata falasse um pouco. Na realidade, o que é a fé? A fé é nada mais, nada menos do que acreditar naquilo que não se vê. Tá? Então, só que o ser humano, ele está muito ligado à imagem, ele precisa, né, de alguma coisa que represente, por exemplo, Jesus, que represente um anjo, né, para poder crer. Então, se ele não tiver aquilo concreto na frente dele, ele não vai conseguir. A fé dele não vai, ele não vai saber para onde está indo a fé dele. Então, é fundamental para o ser humano ainda ter aquela ligação com a própria imagem, né? A imagem de Jesus, a imagem de Nossa Senhora, né?
para pedir algo Porque senão ele fala o nome de quem ele está pedindo, mas ele não vê, não sabe quem é. É esse o, vamos dizer assim. Exatamente. Esse passou a ser um dos objetivos das imagens. Exatamente. As pessoas se identificarem com elas. Eu vou pedir para o santo tal, para o santo. Daí que tem o santo casamenteiro, o santo dos causas impossíveis, que as coisas todas. Na verdade, foi uma espécie de upgrade que a igreja criou naquela época para fidelizar mais fiéis do lado romano, né? Do lado da apostólica romana. Mas, Heron, isso traz uma certa dificuldade quando a real necessidade chega. As pessoas não estão habituadas a crer, a acreditar. Então vamos dizer que dentro da igreja você pode olhar para Santo Expedito, a imagem dele lá, e fazer tua promessa: ô Santo Expedito, me ajuda aqui, eu tô te vendo, rapaz, você era soldado romano, e você pede o teu negócio, mas de repente lá fora, quando você põe o pé fora da igreja, você já não tem mais aquela certeza, aquela força, porque você não tem mais a imagem do teu santo lá do teu lado. Então, o ponto em questão aqui é justamente esse. Nesse exato sentido, a Igreja Católica, a romana, ela prejudicou um pouco os seus fiéis, que com o tempo, como você mesmo comentou agora há pouco fora do ar, foi perdendo força e os fiéis foram se afastando. Se afastando, claro. E só depois, no movimento carismático, né, Tati? No carismático, o famoso Padre Marcelo, que começa a dar o start em tudo isso, começa a trazer o pessoal de volta. De volta. Tá certo? Isso aí é um papo para um outro dia, para outro momento. Ainda entendi. Hoje eu acredito, né, se não apedrejarem a gente aqui, não matarem a gente. Lembrando mais uma vez, nós estamos aqui no Nós e o Universo com o Beto e a Renata Dalpogetto, programa de estreia aqui na nossa Rádio Mundo Brasil, nesse dia 28 de janeiro. Abordando aqui assuntos, claro, importantíssimos, interessantíssimos, e a gente até lembra, né, Beto, por mais que o tema seja um específico, no caso hoje, o cristianismo, a gente vai sempre abrindo vai fugindo dele e voltando com várias outras... A especialidade da casa, fugir do tema e voltar. Com várias outras explicações que surgem, ou perguntas que surgem, não é, sobre outros assuntos. E a gente lembra o WhatsApp, o e-mail de vocês, para vocês responderem no próximo programa, não é? Passa aí pra gente, pro nosso internauta. contato@editora-dos-frades.com. Isso, .com. E o WhatsApp é o 11 994 24 27 42. Certo, senhor? Vocês podem, inclusive, mandar mensagens agora. Eles estão... o programa é gravado, mas eles estão com o WhatsApp online aí, com o e-mail também atento. Você tendo dúvidas, perguntas. Antes até de a gente continuar falando do cristianismo, fala um pouco dos livros, da editora, do trabalho aí de vocês. Conta um pouco aqui pra gente. Então, Tata é especialista. Nós temos nosso site, né, para quem tiver interesse em saber o portfólio da Fradesbook, né? Então é o www.fradesbook, tudo junto, fradesbook.com.br, né? Fradesbook.br. Aí vocês entram no portfólio, né? Não, na verdade esse tem a nossa livraria virtual. Tem a nossa livraria, que lá tem todas as obras. Todas as obras que a gente produziu até hoje. De editora, a gente tem pouco tempo, a gente tem aí 1 ano. Entendi. Em 1 ano nós conseguimos produzir... 1 ano não, 11 meses. 11 meses, né? Eu falei que ela é bem imprecisa. Já que vocês estão falando em tempo, também nós estamos com 11 meses. 5 de fevereiro, 1 ano de Rádio Mundo Brasil. Então vai coincidir, vamos fazer uma festa juntos, né? Para comemorar a Rádio Mundo Brasil e a Editora dos Frades. Fevereiro. De fato, a gente começou junto, Heron. Foi isso mesmo. É verdade. E nesses 11 meses, então, nós conseguimos aí editar e publicar 8 títulos. Desses 8 títulos, 2 são nossos, né, escritos por mim e pela Renata. Versam justamente sobre esses assuntos que a gente está conversando aqui. E os outros vêm vindo de fora, né? Temos livros infantis agora, ilustrados por nós, produzidos por nós. Enfim, muito legal. A editora, originalmente, é conhecida pela Editora dos Frades. A Fradesbook, que a Renata acabou de mencionar, já é a nossa pequena distribuidora de livros. Puxa. É uma unidade que só se preocupa em comercializar. Entendi. E estamos tocando o barco aí. Sucesso, né? O pessoal está falando de crise, né, Heron? Nós estamos aqui malhando. Você aí, nós aqui. Ficar reclamando só não dá, né? Tem que tentar se mexer, né? Vamos lá. E continuando então sobre o cristianismo, falamos um pouco sobre a origem dele, sobre as imagens.
E agora? E agora nós Eu vamos acho falar que é sobre... importante, porque nós terminamos começando a falar do Padre Marcelo. Sim, Né? sim, é verdade. Então eu acho que é importante ressaltar a renovação carismática católica. Com certeza. O que Tá você todo acha? mundo louco, deve estar todo mundo louco para ouvir falar do Padre Marcelo agora. Mas porque você fala, quando é você famosinho. fala de renovação carismática católica, claro, tá falando do Padre Marcelo, a gente tá falando aqui do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Isso, e no mundo, o que está acontecendo exatamente com a Olha, igreja, Zeron, com a igreja conhece do católica? negócio, Peguei vocês agora ou não? Imagina, que não pegou nada. Não, porque o que a gente sabe é aqui, inclusive essa renovação, eu estou falando assim bem como leigo mesmo, que eu acompanho na imprensa, que a gente vê essa renovação carismática, com música nas igrejas, que até um tempo atrás era raro você Sim, ouvir uma sim. música na igreja, como é hoje. E as igrejas evangélicas vieram aí com banda de rock, com pagode, com funk, com sei lá o que na igreja, que atrai o povo de uma maneira assim absurda. E essa renovação carismática, eu não sei, posso estar falando besteira, mas é meio que a gente acordou também, a gente está fazendo também alguma coisa para manter a nossa turma aqui. Seria isso ou não? Exato, mas adivinha quem foi que inventou isso? Não foi o Padre Marcelo, foi? Não, claro que não. Não. E não foi no Brasil. É mesmo? Norte-americana. Ah, A é? origem é É norte-americana. um pouquinho mais novo do que a gente. Nasceu em 68, esse O movimento Brasil lá. chega Entendi. em 68, pelas mãos Puxa do padre vida. jesuíta Haroldo Hahn. Vai, Tá. mete bala, vamos lá. E retoma valores e conceitos esquecidos pelo racionalismo social, né, da teologia da libertação. Os fiéis resgatam práticas como a reza do terço, a devoção a Maria e as canções carregadas de emoção e louvor. E a renovação carismática católica valoriza a ação do Espírito Santo, uma das formas de Deus, na doutrina cristã, expressa no ministério da Santíssima Trindade, né, o que aproxima o movimento, de certo modo, dos protestantes pentecostais e dos cristãos independentes neopentecostais, não é isso? Ganha força principalmente no interior e entre a classe média. Em 2000, soma 8 milhões de simpatizantes, representados em 95% das dioceses, tá? Na forma de grupos de oração. Desse total, 2 milhões são jovens, entre 15 e 29 anos, atraídos pela proposta renovadora e alegre, embalada pelas canções de padres cantores como Marcelo Rossi, religioso paulistano que se torna fenômeno na mídia em 98 com o lançamento do CD com dele, certeza. Músicas para Louvar o Senhor. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei, eu lembro dessa Por aí, música. a coisa Eu Por aí lembro. foi. Era muito legal. Mas você está falando dessa coisa da renovação carismática, da música de um modo geral, né? Vamos dizer assim, eu tenho uma tese, apesar que com relação à música ela pode mudar um pouco, mas é difícil você se manifestar, no caso aqui da renovação, com música ou em outros lados artísticos, com a dança, onde você vê as pessoas sair de casa para dançar e ficar triste. Você ir na igreja para cantar música triste. Aham, Não tinha sentido, né, Aaron? Não é verdade? é verdade. Acho que se você sai para dançar é porque você quer dançar para se alegrar. E no caso da igreja, se você vai lá louvar a Deus, independente da religião, além de você louvar com fé, né, acreditar que aquela música pode te trazer alguma coisa positiva, normalmente tem que ser com alegria, né? Sim, sim. Sim, com E a certeza. música é um bálsamo para essas Né? coisas. A música, se bem feita, verdade. ser agradável. Então, acho que a igreja católica, nesse caso, Marcou um ponto. marcou um ponto, né? Está certeza. indo bem, né? Com relação à concorrência, vamos dizer assim. Sim. Que os outros estão vindo bem mais fortes, mas a igreja, eu acho que até aqui no Brasil demorou um pouco também para eles Sim, investir, vamos dizer assim, investirem mais nisso, sim. né? E atrair principalmente os jovens, porque eu já vi uma pesquisa uma vez em algum lugar que a igreja católica estava velha. Não sei se a palavra, Sim, é verdade. a palavra certa é isso. O público jovem é pequeno comparado com outros lugares, então acho que agora com essa coisa da renovação carismática, Sim, renovou literalmente o público cristão. não sei se eu estou falando... Não, tá Não, certinho. não, tá certo. Não Tá é? certinho. E como todo lugar, precisa de renovação, né? Precisa de gente nova para... É verdade.
para dar uma animada na coisa, né? O que deixa a gente um pouco atônito nessa história toda da história do cristianismo, principalmente na história da Igreja Católica, é o fato dela ter se tornado uma empresa. Infelizmente, sim, é verdade. Sim, nós temos o Vaticano, nós temos o Banco do Vaticano, nós temos as propriedades da Igreja Católica, né? E isso, lamentavelmente, foi uma coisa promovida por aqueles que passaram a dirigir a Igreja Católica em meados ou a partir do século III, como a gente falou logo no primeiro bloco do programa, e a coisa só veio, como a gente bem sabe, piorando, chegando ao ponto, como a gente estava falando agora, aqui no Brasil, enfim, da igreja começar a perder fiéis assim, à torta e à direita. Mas por quê, Heron? Pare e pense um minutinho. A palavra religião vem do latim e quer dizer religar. Se é religar o ser humano com a sua divindade, com o seu Deus e suas origens. Com certeza. Há quanto tempo a Igreja Católica não faz isso? Aliás, até quando ela fez e a partir de quando ela deixou de fazer? Deixou de fazer ou fazer do mesmo jeito que fazia antes. Eu não sei se você tem essa informação, mas, por exemplo, na Idade Média, os caras vendiam terreno no céu. Sim. Me paga tanto que eu te arrumo um lugarzinho, um terreninho, um lotezinho bacana do lado da estação do São Pedro ali, entendeu? Pensou? Pelo amor de Deus. E o povo acreditava. E o pior é que davam dinheiro e pagavam e ponto final. Até pouco tempo atrás, vamos agora falar mais sério ainda, muita gente ia, ainda tem gente que faz isso, mas muita gente ia à igreja para cumprir o seu domingo ali, né? Ajoelhar, dar o dízimo, etc e tal, para garantir que os seus negócios continuassem indo bem. Sim. Então a igreja acabou tomando um formato de que ou você louva a Deus, Jesus Cristo e Companhia Limitada para você continuar tendo as coisas que você tem, ou você vai começar a perder tudo. Aí me chega... Não, desculpa, deixa eu só terminar. É que vocês não estão vendo a cara do Heron aqui, gente, mas é que aí depois começa o movimento mais forte dos evangélicos, e os evangélicos, os pastores, começam a prometer o contrário. Vem para cá que o Senhor Jesus te dá. Te dá tudo. E aí te dá o que você imagina e o que você não imagina. Com certeza. Entendeu? Então, há uma disputa pelo público constante. Sim. Mas o que na realidade, eu vou falar sobre a Igreja Católica nesse momento, ela está em transição de novo, para melhor, eu acredito. Sim. Mas até então, a Igreja Católica se comportava como uma empresa, arrecadando, e fiel é cliente, tá certo? E sem cliente, ou a empresa não fica em pé. E aí a coisa se perdeu. Tá certo. Os ideais do cristianismo. Falando em se perder, nós não vamos nos... já a gente retoma. Nós não vamos nos perder, mas passamos um pouco aqui do tempo do nosso bloco. A gente volta em seguida falando sobre... Não sei. Sobre a empresa, a igreja empresa, né? Sobre a igreja empresa, o evangélico empresa. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso? Entendi o recado. Vamos falar sobre isso? Vamos lá. Então nós vamos fazer um rápido intervalo. Estamos aqui com Nós e o Universo, o programa de estreia aqui na Rádio Mundo Brasil, com a Renata e o Beto Dalpogetto. Eles são escritores, são pesquisadores. E lembrando mais uma vez, o WhatsApp deles está online agora para você mandar pergunta. O programa é gravado, mas você pode mandar mensagem agora e no próximo programa, na semana que vem, eles respondem para vocês. Repete, por gentileza, aí, Beto, o WhatsApp para o pessoal mandar pergunta para vocês. WhatsApp 11 994 24 27 42. 11 994 24 27 42. Olha eu esquecendo aqui. Tá certo. Então nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com Nós e o Universo, o programa de estreia desse dia 28 de janeiro aqui na nossa Rádio Mundo Brasil. A gente volta já. Nós e o Universo, o novo programa na sua Rádio Mundo Brasil, falando sobre as religiões, a ciência e sua relação com o homem. Nós e o Universo, a apresentação dos pesquisadores Renata e Luiz Roberto Dalpogetto.